Graça e paz a todos os que estão presentes e aqueles que vão assistir pelas redes sociais. O culto desta manhã de domingo, dia 9 de março de 2025, aqui na Igreja da Vida, na Avenida General MacArthur 380. Agora é a hora da palavra. E o tema de hoje tem a ver com o pecado. Esse tema do pecado tem sido omitido nas instituições religiosas, porque falar de pecado não agrada, mas se não falarmos da doença, não tem como obter a cura. O tema de hoje é Davi luta contra o pecado. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre Davi. Não é o caso aqui dos nossos irmãos da igreja, que já ouviram falar do rei Davi, rei de Israel, né? O maior rei que Israel teve em todos os tempos, o rei Davi. A Bíblia diz que Davi foi escolhido por Deus, né? Foi escolhido segundo o coração de Deus. O que Davi tinha de diferente dos demais homens? Procure ler ali a palavra do Senhor para que você descubra o que Davi tinha de diferente, né? Mas vamos falar um pouco então da luta de Davi contra o pecado. Então, para nos nortearmos, vamos falar da palavra de Deus, que está em 2 Samuel 11, 2 a 5. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Pois bem, Davi então pecou aqui. O nome desse pecado qual é? Adultério. E a Bíblia não explica por que Davi escolheu pecar dessa forma. A Bíblia só fala que ele pecou. E nós sabemos o que, pela experiência, que um pecado aberto, um pecado ativo, ele abre portas para outros, né? Então, lá em 2 Samuel, a palavra diz assim: de manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias, e nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Urias, então, você viu na leitura anterior, que era o marido da mulher Batseba, com a qual Davi praticou adultério. Agora, então, Davi pratica o quê? O outro pecado, que é assassinato. E nós vemos que Davi tinha tudo para escolher diferente. A própria Bíblia diz que Davi poderia ter qual e quantas mulheres quisessem, desimpedidas pela própria lei. Desimpedidas, não casadas. Mas por que será que ele escolheu pecar? O primeiro ensino nesta manhã é que nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher. Mesmo sabendo. Outra coisa, Davi sabia que era errado? Que era errado o que ele fez? Claro que sabia. Mas ele escolheu fazer. Ele escolheu. Como nós escolhemos, muitas vezes, fazer o que é errado. Nós escolhemos. Claro que existe a influência maligna. Mas mesmo com a influência maligna, nós decidimos ainda. Então, o meio de a gente poder decidir ou não decidir pelo errado é estar fortalecido. Orando, jejuando, lendo a palavra, compartilhando, congregando. Quando vem aquela influência do mal, a gente ainda vai escolher se vai aceitar essa influência ou não. Davi escolheu pecar.
A Bíblia diz assim, tudo que nós plantarmos, e do que plantarmos, que é mais importante, do que plantarmos, a gente vai colher. Tudo que plantarmos, colhemos. Mas preste atenção, do que plantarmos. Davi fez um plantio aqui no mundo espiritual, que foi o pecado do adultério. Isso implica diretamente na família, se você tem dúvidas sobre isso, sobre a família, no geral, e o assassinato. E lá em 2 Samuel 12, 13 e 14, nós temos aqui o pagamento pelo pecado, né? Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor, e Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. O Senhor perdoou o seu pecado, Davi. Se parasse aí, né? Porque Deus perdoa mesmo. Deus perdoa o pecado. Ele pagou o preço para perdoar o pecado. Ele perdoou o pecado. Mas olha o que ele disse. Você não morrerá. Então, para que não haja a morte pelo pecado, tem que haver um pagamento. Então, essa passagem bíblica aqui, mais do que mostrar que nós pecamos, e pecamos porque escolhemos pecar, e que o pecado praticado, ele é um plantio, e nós vamos colher sobre isso, aqui está fazendo uma alusão ao pagamento pelo pecado. Olha lá. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Que menino é esse? O filho dele. E aí, vou dizer assim, aqueles que estão só para criticar a palavra de Deus, criticar a fé do cristão, vão falar assim, mas Deus é injusto. Por que ele foi justamente escolher um menino, um inocente, para morrer no lugar de quem pecou? Que era Davi. O certo era morrer quem? Davi. Mas essa passagem, esse ensino, essa história verdadeira, ela vem mostrar o que Jesus fez pela humanidade. Quem é que escolhe errado e escolhe pecar aqui na terra? Não é o homem? Somos nós que erramos. Então, para que nós não venhamos a morrer a morte eterna, alguém teve que morrer no nosso lugar. Alguém inocente teve que morrer no nosso lugar. Quem é esse alguém? Jesus Cristo. Então, esse ensino de Davi, que nos ensinou primeiro, vamos ver se você lembra. Nós temos o livre-arbítrio para dizer sim ou não ao pecado. Tudo que nós plantarmos e do que plantarmos, vamos colher. A humanidade, através de Adão, plantou o quê? O pecado da separação do homem de Deus. E toda a humanidade, então, está destinada, porque pecou, a morrer. Mas a humanidade não precisa morrer pelo seu pecado. Alguém já tomou o lugar dela, alguém inocente, alguém que não pecou. Jesus Cristo tomou o lugar da humanidade lá na cruz do Calvário. Nós vemos ali na passagem bíblica que Jesus, quando estava orando, antes de ser preso, ele transpirou sangue. Os médicos dizem que é uma pessoa para transpirar sangue, ela precisa estar debaixo de uma pressão violenta. Jesus estava debaixo de uma pressão violenta porque ele levou sobre si, ele sabia que ia levar sobre ele o pecado de toda a humanidade, presente, passado e futuro. Nós vemos também uma outra figura que Jesus tomou sobre si os nossos pecados, foi quando na cruz ele disse, Pai, por que me abandonaste? Mostrando que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Sobre Jesus estava o pecado da humanidade. Você não precisa morrer por causa do pecado. Basta você receber Jesus como seu Senhor e Salvador e aceitar o pagamento que Ele fez por você.
Continuando. Davi tinha certeza da vida eterna. Se você ler os escritos de Davi, você vê que ele tinha uma comunhão tremenda com Deus. Ele sabia que Deus já tinha propiciado, já tinha um plano de salvação desde sempre. Davi sabia disso. Davi sabia sobre Jesus. Davi, além de rei, ele era um profeta. Profeta Davi. E ele traz um ensino aqui para nós, para você que está assistindo pelas redes sociais. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Ou seja, enquanto há vida, nós temos que fazer a nossa parte, a gente tem que lutar, fazer o possível para nós. O possível que está nas nossas condições, a gente deve fazer para ajudar alguém, para amparar. Eu pensava, quem sabe talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas tem que ter um pagamento. O pagamento pelo pecado tem que existir. Isso não é falta de misericórdia. É um princípio, é a lei de Deus. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Tudo daquilo que eu plantar, eu vou colher. Na intensidade que eu planto, é a intensidade que eu colho. Mas você já sabe disso. Então, Davi, enquanto a criança estava viva, mas estava doente, ele jejuou, ele orou, os empregados iam levar ali comida para ele, ele não queria. Mas depois que a criança morreu, ele logo foi se alimentar. E isso chamou a atenção ali dos seus servos, de todo mundo. Falou, mas, Senhor, o Senhor estava em jejum, estava orando enquanto a criança... Agora que a criança morreu, o Senhor vem aqui e come tudo? Quer comer de tudo? Foi aí que ele disse isso. Enquanto a criança estava viva, eu orei, eu lutei, eu jejuei, na esperança que a criança não morresse. Na esperança que não fosse preciso ter um pagamento. E essa é a tônica do mundo. O ser humano sabe que vai morrer. Mas ele tem aqui uma falsa esperança. Que com as suas boas obras, com a sua honestidade, com a sua religião. Muitas vezes na religião ele fica sem comer, ele se abstém de certas coisas, se isola, não é? Das pessoas, na ilusão que Deus tenha misericórdia dele e que ele não precise pagar o preço. Mas o preço tem que ser pago. O preço do pecado, vamos ver se está aqui. O preço do pecado, a Bíblia diz que é a morte. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Davi fala. Poderia eu trazê-la de volta à vida? Quem é que pode trazer alguém de volta à vida? A Bíblia diz o seguinte, com todo o esforço do homem, com todo o seu poder, com o seu dinheiro, com o seu glamour, né? Que alguns acham que tem, ele não pode acrescentar 1 minuto à sua vida, depois que ela terminou. 1 segundo sequer. Davi disse, eu poderia trazer meu filho de volta? Não. Agora vem um outro ensino aqui. Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Sabe que ensino é esse? Que não existe uma segunda chance. Nós que estamos vivos, vamos para onde os nossos queridos que já morreram estão. Mas eles jamais podem voltar para onde nós estamos vivos aqui, nessa vida. Somos nós que vamos, não eles. Então, alguns têm a esperança de voltar aqui e fazer tudo de novo e ver se acerta dessa vez. Lê do engano. Não vai acontecer. Somos nós que estamos vivos que vamos morrer. E vamos até ele. Agora, se você quer ir aonde Jesus está, na morada de Deus, você precisa de Jesus. Sem Jesus, ninguém vai ao Pai, ninguém vai aos céus. Foi o próprio Jesus que disse isso. Lá em Romanos 6:23 é onde está escrito, o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pagamento do pecado
é a morte. Mas a grande notícia é que o dom de graça, gratuito, isso é a graça, né? Não é outra coisa. A graça é o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só Jesus detém a vida. E ele diz que é de graça. Ele diz que ofertou para nós. É difícil entender a graça, né? Mas pede para o Espírito de Deus te dar esse entendimento. O que é graça? Você vai ficar tão feliz, tão contente, que vai querer passar essa mensagem para frente. É uma boa notícia. Gente, é de graça. Você não precisa pagar nada para a vida eterna, basta você crer em Jesus. Você não precisa de religião, você não precisa do homem, você só precisa crer em Jesus. Aceitar o pagamento dele pela sua vida é de graça. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho do Reino é esse. Romanos 3, 23 e 24 para encerrar. Pois todos, não existe uma pessoa boazinha, suficiente, uma pessoa que desde que nasceu, foi criada e nunca pecou, nunca bateu em ninguém, nunca... Mesmo essa pessoa precisa da graça de Deus, precisa de Jesus Cristo, precisa receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque olha a condição da raça humana, segundo Romanos 3. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, mesmo aquela pessoa que você conhece que é boazinha, ela está destituída da glória de Deus. Sendo justificados, mais uma vez, gratuitamente, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, o único meio da pessoa ser salva, adquirir novamente, ser religada com a glória de Deus é através de Jesus Cristo. Porque todos pecamos. Todos pecamos. Eu espero que você tenha entendido aqui, através de Davi, da luta dele contra o pecado, que nós devemos lutar também contra o pecado. E para vencermos o pecado, nós já temos aqui a solução. Entregar a vida para Jesus, recebendo o pagamento pelo pecado. Porque se nós não tivermos ali de posse do pagamento do nosso pecado, alguém vai pagar. E se eu não tiver de posse do pagamento do meu pecado, eu vou morrer. E essa morte é a morte eterna. Não precisa ser assim. Creia em Jesus. Receba o sacrifício dele por você e entregue sua vida a ele, recebendo ele como único e suficiente Senhor e Salvador. Que essa palavra encontre um abrigo no teu coração, ou seja, na tua alma, faça morada, e que você, depois de se alegrar com essa verdade, com a verdade, você possa pregar, possa passar à frente as boas novas. Esse é o meu desejo e a minha palavra profética para você. Em nome de Jesus. Amém.